Oi, eu apareci. Depois de quase 2 meses, eu acho que eu falei que eu ia voltar, mas não voltei, só postei um vídeo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Ana Bia, tenho 18 anos e sou estudante de medicina veterinária. Hoje eu vim falar de como foi o meu primeiro ano nesse mundinho da medicina veterinária. Antes de iniciar, eu queria falar que eu já fiz curso de auxiliar de veterinário. Eu fiz esse curso com 14 anos, foi em 2020, foi de 14 para 15 anos na verdade. Foi bem no comecinho da pandemia. Era um curso que durava um ano, só que durou 2 por conta da pandemia e eu não cheguei a ter muitas aulas práticas, então por mais que ele fosse bem completo, eu não tive a parte prática de fazer as coisas, então não me ajudou tanto, né? E a partir disso, eu nunca consegui fazer estágio em hospitais e clínicas, em nada. Eu acho que tanto por eu ser muito nova, eu tinha 15 anos, 16 no máximo ali ainda, quando eu tava insistindo muito em conseguir estágio na veterinária, mas depois disso não consegui nada e só agora que eu tô conseguindo ter contato de novo com a veterinária por causa da faculdade. 2022 foi meu último ano na escola, então terceirão já foi. Chegou 2023, entrei na faculdade. Eu sou daqui de São Paulo e eu escolhi a Anhembi Morumbi para fazer a minha graduação. E eu amo essa faculdade. Claro, é importante lembrar que ela tem seus defeitos, né? Mas assim, nenhuma faculdade é perfeita, então todas vão ter algum problema. E a Anhembi tem os seus problemas, mas ainda assim eu gosto muito de estudar lá. Eu iniciei a faculdade no primeiro semestre de 2023, porém eu entrei no final de março, quase em abril já. Nesse primeiro semestre da faculdade, as matérias que eu tive foi de sistemas vitais, agravos em imunidade e vida e carreira. Que vida e carreira normalmente a gente tem de quarta, que é uma aula online, né? Sempre uma vez por semana nós temos uma aula online na Anhembi. E falando sobre as matérias, eu gostei muito. Eu adorei esse primeiro semestre. Porém, superou todas as minhas expectativas. Quando eu achava que era difícil, eu percebi que era mais difícil ainda. Então, eu tive que me empenhar muito mais, principalmente no segundo semestre. Então, tudo bem que a gente tá saindo da escola, então a gente tá começando a pegar o ritmo de fazer uma faculdade, perceber como as coisas são diferentes. Só que eu não queria ter tido essas matérias logo no primeiro semestre. Eu acho que se eu tivesse tido no segundo semestre, teria sido bem mais fácil e eu teria aprendido muito mais se fosse no segundo semestre. Bom, por que eu falo isso? No segundo semestre, eu tive sistema locomotor, saúde única e práticas veterinárias. O sistema locomotor, normalmente o pessoal que faz de manhã e à noite tem sistema locomotor no primeiro semestre na Anhembi. E só a gente da tarde que teve essa troca, né? Mas pelo que eu entendi, o importante para a faculdade é que você tenha essas matérias no primeiro ano, independente de ser no primeiro ou no segundo semestre. Só que para mim seria mais fácil a gente ter tido o sistema locomotor primeiro, por causa que tanto na parte de micro, quando a gente estuda, né? A gente fala que a gente estuda a parte macro e a parte micro em anatomia. A parte micro, principalmente, teria sido muito mais fácil, por causa que no locomotor a gente aprende, do zero. Agora, quando a gente pegou nos vitais, a gente pegou, assim, no nível 2. Muitas coisas a gente só decorou, ao invés de ter aprendido, porque a gente não conseguia ter as definições exatas. E era tanta coisa pra gente aprender, tanta coisa pra gente decorar pra conseguir fazer a prova prática, que, cara, não dava pra saber a definição desde o zerinho, desde o início de tudo. E quando a gente chegou no segundo semestre e a gente viu desde o zero, aí que a gente percebeu como era fácil aquelas coisas que a gente não precisava só ter decorado, era só ter entendido. Só que, não tinha tempo, a gente estava aprendendo todos os sistemas e não tinha como, tava muito pouco tempo, a gente ainda pegando ritmo, pegando parte de agravos também, que era difícil, de certa forma. O professor era muito bom, mas quando a gente trocava de professor, por causa que às vezes são 2 professores que dão por matéria, a gente tem essa dificuldade. Então, quando a gente chegou no segundo semestre, nossa, a gente percebeu que era tão fácil. Uma coisa que a gente ficou assim, não acredito que eu me matei pra ficar decorando isso.
era uma coisa tão besta. E o que seria essa coisa besta que eu estou falando? Tecido epitelial. Nossa, juro, o tecido epitelial nós temos que colocar as suas definições, né? Dependendo do lugar de onde ele é. Por exemplo, tecido epitelial pavimentoso, colunar e pencilhado, sabe? Cada lâmina tem uma coisa diferente, às vezes tem juntas, dependendo do caso. E a gente aprendeu a definir isso no segundo semestre. Então, tipo, era isso que a gente não conseguia pegar. Eu, na verdade, não conseguia pegar muito bem no primeiro semestre. Continuando falando um pouco sobre o primeiro semestre, essas matérias foram ok. Eu achei um pouco difícil ali para conseguir me adaptar. Eu peguei a fila andando, né? Porque eu entrei um mês depois, um mês e pouco, se eu não me engano, depois. Então, tipo, eu não tive aula da parte da anatomia do coração. Então, essa parte eu tenho que pegar tudo sozinha. Na verdade, eu tenho que estudar toda essa parte de sistema de novo, por causa que, como eu falei, eu não peguei tão bem, assim, quando eu estava na aula. Então, eu tenho que pegar agora enquanto eu tô de férias pra realmente saber, né, gente? Não tem como sair da faculdade sem saber isso. E eu preciso estudar. Mas eu tô muito sem tempo. Tô triste. Mas, enfim. Tirando isso, eu gostei muito do primeiro semestre. Peguei um trauma de fazer prova prática, mas agora no segundo semestre, amassei. No segundo semestre, eu já cheguei mais esperta, né? Porque eu falei assim, vou fazer um plano aqui pra quando eu for mal em uma prova, eu conseguir sair melhor em outra, pra não me prejudicar nas minhas notas finais na hora de fechar o semestre, pra não pegar DP. Deu certo nos planinhos. Eu já tinha falado sobre ele, acho que no vídeo passado, né, de conseguir ir bem na 1 e na 3, pra caso eu falhar na 2 eu não perder os meus 70 pontos, né? Então, deu super certo, fui bem. Agora no segundo semestre eu tive o sistema locomotor. Eu gostei muito de estudar sistema locomotor. Claro que, tipo assim, sistema locomotor é uma decoreba. Tem que decorar muita coisa, por causa que, tipo assim, a gente decora os acidentes ósseos. Então, no meu vídeo anterior eu tava falando sobre ele, se não me engano eu tava falando da escápula, né? E eu gostei muito de estudar, e a estrutura da EMB ajuda muito, por causa que a gente não precisa estudar só por imagens, a gente tem essas peças no laboratório de lá. Então, todo dia eu ia lá, pegava uma escápula, um número, olhava no cavalo articulado, que é o cavalo já montado certinho, com os ossos dele. Então, assim, nossa, eu acho que foi a parte assim que eu mais me aproximei da veterinária, falando de estudo, e que eu gostei muito. Eu me apaixonei ali no momento que eu tava estudando, por mais que fosse difícil, por mais que eu esteja quebrando a cabeça até agora, falando tipo assim, meu Deus, eu tenho que decorar tanta coisa assim, mas depois no final, quando você pega um osso e você já sabe de cara qual acidente osso que a pessoa tá falando, ou quando você tá numa clínica, assim, você escuta alguém falando sobre alguma coisa, sobre uma cirurgia, e você entende, você fica tipo, oh, meu Deus! Me sinto a veterinária quando eu entendo as coisas, porque assim, tipo, tô no primeiro ano, eu ainda sou muito leiga pro que tá acontecendo nesse mundo da veterinária, mas quando eu entendo, eu me sinto muito, 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 muito. Sobre saúde única, é aquela matéria que eu fico tipo assim, tipo, tá, vamos. Porque assim, não é uma matéria específica da veterinária, porém, eu acho, tenho quase certeza, que saúde única está em todo mundo que é do ramo da saúde, né? Independente da área que você esteja, de odonto, de medicina, todo mundo estuda um pouco sobre saúde única em algum momento. Ela é essencial, não tem como. Porém, é uma matéria assim que a gente gosta, porque mexe bastante com história, mas não você participa assim meio que tipo, ai, de novo, mais uma aula. Mas até que foi bom, eu fui bem, eu gostei muito do professor que a gente teve esse semestre. Eu participei até de um projeto de extensão que era sobre limpar a praia. Porém, teve um problema, então a gente não conseguiu ir limpar a praia, mas a gente conseguiu fazer uma exposição falando sobre a importância e tudo mais, e a gente conseguiu expor um pouquinho dos projetos que ele já tinha feito anteriormente de ir limpar a praia, só que foi triste que a gente não conseguiu ir mesmo. Era legal ter feito essa ação, mas não deu. Rotina clínica também foi maravilhoso. Eu amo os professores da EMB. Eu tive
de rotina clínica, teve uma aula que a gente conseguiu levar os nossos pets. Eu levei a Morinha pra fazer exame físico. Perdão. A gente levou os pets pra fazer exame físico e eu me surpreendi. Eu achei que minha cachorra ia ser super educada, mas ela quis ficar peitando os cachorrão que tava lá. Passei muita vergonha, mas enfim. Foi muito legal. Foi uma aula prática que foi mais diferenciada das outras que a gente estava tendo. E a gente já chegou a ter uma aula prática também de anamnese, era uma simulação. Então, tipo, tinha alunos que eram tutores e outros que eram médicos veterinários. E o professor passava o caso pra gente, como a gente tinha que falar, enquanto o outro aluno, que seria, na verdade, o médico veterinário, anotava tudo, colocava os termos técnicos e depois no final a gente fazia uma correção de tudo. Era muito incrível. Às vezes a gente ficava tipo assim, não fala isso. Não é isso que a gente tem que fazer, que não sei o quê. Dá umas briguinhas, mas era maravilhoso. Eu gostei muito. A minha prova prática do segundo semestre, né, como eu tava falando, eu fui bem. Eu considero que eu fui bem. Por causa que a gente tem 10 de parte macro e 10 de parte micro. E eu tirei 18 de 20. Então, eu só não tirei 20 por causa que eu errei, acho que duas peças de micro. Por causa que eu não tava conseguindo lembrar o nome. Aí eu perdi meio ponto de cada um. Meio ponto não, um ponto de cada um. Pra finalizar o ano, eu consegui um estágio. Eu fiz um mês de estágio, eu fiz em dezembro. Porém, eu tinha marcado até março desse ano. Eu não vou falar o nome do hospital porque eu tô com medo, porque eu fui contratada e eu tô com medo de perder alguma coisa assim só por falar o nome. Mas assim, é maravilhoso, eu gostei muito de lá. É um hospital que tá com uma parceria com a minha faculdade, só que não de estagiário mesmo, mas com a parte de hospitalização mesmo, sabe? Eles estão parceiros. E eu gostei muito de lá. Eu fiquei na parte da clínica. Eu não quis fazer, assim, tipo, parâmetros e tudo mais, porque eu tava morrendo de medo de fazer as coisas na frente do tutor e ele ficar tipo, ai, essa daí não sabe fazer nada, nunca mais eu volto aqui. Porque você estagiar num hospital particular, privado, é diferente do que você estagiar no hospital escola da sua faculdade. Se você demora para fazer uma consulta, se você erra, pô, o tutor sabe que ele está no hospital escola. A pessoa que tá ali tá aprendendo. Agora, na parte que você tá no hospital particular, eu acho que já fica meio chato. Então, eu me restringi a fazer algumas coisas assim. Eu fui contratada, mas não para ficar na parte de clínica. Eu tô ficando na recepção. Porém, tanto quando eu fico na recepção, eu consigo estagiar depois pra ficar na parte da clínica ou na internação. Então, pra mim, isso foi super viável. Eu tô gostando muito. Eu não achava que a recepção era tão difícil assim, tá? Mas é extremamente difícil. Muito difícil. Muita coisa pra fazer. Mas eu amei ficar lá. Eu amei todas as experiências que eu tava tendo enquanto eu tava estagiando durante um mês. E tô amando todas as experiências que eu tô tendo agora na recepção. E tanto naquela hospital, tá incrível, tá incrível. Se abrir um na minha cidade ou qualquer perto, eu também mudo pra cá, porque a Moca pra mim é meio longe, porque eu moro aqui na Zona Norte, bem parte de interior, então, tipo, demora umas 2 horas pra chegar na Moca. Bom, acho que deu pra perceber que gostei muito do meu primeiro ano na veterinária. Espero que aconteça coisas assim pra mim em 2024, que eu tenha mais experiências e por mais que seja difícil, ainda mais pra mim que tô tendo uma agenda cheia, tipo, agora ainda mais que eu tô trabalhando, eu não faço só a faculdade, né? Eu também faço técnica e administração à noite. Bom é que julho já termina. Então, tipo, minha agenda é lotada desde as 5 da manhã até as 11 da noite. É um caos. E por mais que todas as vezes, assim, uma vez na semana, vai, eu chego em casa e falo, ai, com vontade de desistir de tudo, de chorar, nunca mais voltar. Não dá, não consigo. Eu amo, é uma profissão que eu sempre quis ter desde pequena, exercer desde pequena. E eu tô gostando, tá sendo uma grande experiência. Eu tô conseguindo pegar agora as coisas desde o início, que eu falo, por exemplo, na recepção.
eu tô acompanhando o tutor desde a chegada até a hora dele ir embora, sabe? Tipo, eu tô pegando vários estágios e cada estágio é uma visão diferente. E, pô, não tem como, só você tendo, participando disso pra entender, né? Eu acho que é uma coisa muito única. Não tenho ideia de como está sendo a qualidade desse vídeo. Não que os outros tivessem muita qualidade, mas eu estou gravando com o meu Tab S6 Lite que eu comprei. Qualquer coisa depois eu falo pra vocês como está sendo usar ele, porque eu vou usar ele pra faculdade, estou substituindo meu caderno por ele. Já deixei algumas coisas organizadas, já tô fazendo meus estudos por ele. Então, tô gravando agora também, porque eu tô usando ele como uma ferramenta de trabalho. E eu percebi que o áudio dele tá sendo melhor do que pelo meu celular. Então já é um avanço. Agora, em questão da câmera, também não sei muito. Eu vacilei, porque eu vim gravar à noite. Então eu tô usando a ring light e a iluminação não tá tão boa assim. Se vocês quiserem, eu mostro como está sendo a minha organização por ele e como eu vou usar ele para estudar, ou até mesmo como eu já estiver usando ele nos estudos quando voltar às aulas, né? Mostro meus resumos, como está sendo fazer meus mapas mentais e tudo mais. Não falei tanto assim da faculdade, porque eu já fiz tantos vídeos falando sobre a faculdade, então se você quiser ver um vídeo falando mais sobre como está sendo a EMB, as notas, como funciona, as matérias, pelo menos as matérias que eu tive até agora. Só assistir meus vídeos anteriores, eu falo tudo sobre nota, tudo de como foi escolher a EMB, porque eu fiquei com dúvida na EMB, na São Judas e na Cruzeiro do Sul, aí escolhi a EMB. E falei algumas coisas também que me preocuparam, mas que deu pra resolver e tudo mais. Então, foi isso, gente. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo curto, eu acho, não editei ainda. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar ficar um pouquinho mais nativa. E qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, pode deixar aqui nos comentários. Podem me chamar lá no Insta. E já me segue no Insta, se inscreve no canal. Ativa o sininho para vocês ficarem por tudo do que tá acontecendo, toda vez que eu postar alguma coisa, por mais que eu demore. E é isso. Beijo!